Nós estamos numa série de conversas sobre a igreja imperfeita. Nós estamos conversando sobre os desafios que nós temos de ser aquilo que nós ainda não somos. Nós somos esse dilema, né? Nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, mas nós também não nos rendemos a isso. Nós estamos numa caminhada, numa busca por uma santidade, por um caminhar com o Senhor, aonde nós estamos querendo acertar, nós estamos querendo fazer o que é correto. E a gente precisa pensar como é que a gente vive como igreja, porque nós já estudamos nesses domingos para trás, que aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós sabemos, vai mudar a forma como nós agimos no mundo. Aquilo que eu sei a respeito de mim, aquilo que eu sei a respeito da Bíblia, aquilo que eu sei a respeito da missão da igreja, isso vai impactar diretamente na forma como nós agimos no mundo. E hoje nós vamos falar de algo tão essencial na nossa caminhada, que é a questão da humildade. E hoje nós vamos falar da história de um homem muito importante para o ministério de Jesus, mas que nos meus 20 anos de conversão, pelo menos eu não me lembro de ter ouvido sequer um sermão sobre esse homem. A gente não fala muito sobre ele na igreja, que é o João Batista. Já ouviu falar do João Batista? Os batistas gostam mais dele ainda, né? Porque ele é João e ele ainda é Batista. Essa foi boa? Essas que eu invento na hora não ficam muito bom, não. As que eu leio antes são um pouquinho melhor. Mas nós vamos falar um pouquinho hoje sobre João Batista. Então, abra sua Bíblia comigo em Mateus, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, nós leremos a partir do versículo 1. Naqueles dias, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito fale ao nosso coração. Senhor, que não haja em nós nenhuma preocupação, nenhuma ansiedade, nada nesse momento que nos impeça de ouvir tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Senhor. Que o nosso coração seja encontrado em humildade para reconhecer os nossos erros e recomeçar à luz da Tua palavra. Fala, Senhor, fala ao nosso coração. Nós te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Como eu disse aos irmãos, hoje a gente vai falar um pouquinho da vida desse homem que é tão fundamental no ministério de Jesus Cristo, que é João Batista. João Batista era o precursor, ou seja, aquele que havia de preparar o caminho para o Messias. O povo de Israel sabia que antes de vir o Messias,
viria alguém que prepararia o caminho para o Messias. O povo de Israel tinha isso de uma maneira muito clara no seu coração e na sua mente. Se você quiser ler na sua casa, por exemplo, Isaías, capítulo 40, versículo 3, aparece esta profecia que diz respeito a João Batista como aquele que prepara o caminho para Jesus. Malaquias, capítulo 3, versículo 1, Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Então, João Batista já era alguém que estava profetizado desde o Antigo Testamento, que ele seria aquele que prepararia o caminho para Jesus e para o Messias. Então, por isso que João Batista é chamado como aquele que prepara o caminho. Ele vai como que na frente dizendo: ei pessoal, vem alguém aí, o Messias está vindo. E nós vamos ver que a mensagem de João é: arrependam-se. Arrependam-se, porque virá depois de mim alguém que é muito maior do que eu. Então, nós vamos ver um pouquinho sobre quem é João Batista. Primeiro, sobre a família de João. João, alguém sabe os nomes dos pais de João? Quem me diz o nome dos pais de João Batista? Zacarias e Isabel. Zacarias era o quê? Quem lembra? Ele era sacerdote, né? Ele era da linhagem sacerdotal. Eles tinham um parentesco com Maria, a mãe de Jesus, e eles tinham um grandiosíssimo problema. É que eles já eram velhos, e com um agravante, a Isabel era estéril. Ela não podia dar à luz a filhos. Mas nós vimos aqui, nós estudamos sobre isso no Natal, que o Natal é a história dos improváveis, lembra disso? João Batista era improvável. Sua mãe não podia ter filhos, o seu pai já era velho, a sua mãe já era velho, mas quando Deus, irmãos, quer, o que Ele quer acontece. O nosso Deus é sim o Deus dos impossíveis. O nosso Deus é sim o Deus que faz o que a medicina diz que não pode fazer. Quando Deus quer, as coisas acontecem. E foi assim na vida de João Batista. Ele nasce porque havia sobre ele já essa profecia desde o Antigo Testamento, e ele passou os seus primeiros anos vagando pelo deserto da Judéia, até iniciar o seu ministério público, 20 anos depois. E ele tinha uma função que está no versículo 1. O João Batista era um pregador. E depois nós vamos ver o conteúdo dessa mensagem, e nós vamos ver que tipo de pregador ele era. Uma outra coisa interessante que nós podemos perceber de João Batista é o jeito que ele se vestia e a comida dele. Ele era um jovem, né, que havia seguido o caminho de oposição à normalidade, vivendo de forma contracultural ao adotar o rígido voto religioso de nazireu e deixar a sua barba crescer. Ele tinha uma rebeldia de um tipo diferente, a gente vai ver isso. João Batista, ele para os seus padrões da sua época, ele tinha dentro de si um desejo de fazer algo diferente, ele tinha uma rebeldia, e uma boa rebeldia. Ele então, aí diz sobre as suas roupas. Como é que eram as roupas de João Batista? Lembra aí no texto? Está com o texto aberto aí? Tem que ficar com ele aberto para você ver se eu estou falando que está aí. Olha aí o versículo 4. Como é que era a roupa dele? Pele de camelo. E a comida dele? Ele era fitness. Gafanhoto e mel. Já pensou, hein? Gafanhoto e mel. Pensa esse rapaz chegando lá na sua casa para namorar sua filha, hein? Você fala com ele: eu fiz aqui uma lasanha, rapaz. Você gosta de lasanha? Ele diz: não, lasanha eu não gosto, não. Eu vou fazer para você então uma feijoada. Você gosta? Não, feijoada também. O que você gosta? Eu gosto de gafanhoto. E eu coloco ali um molinho de mel, que fica um negócio espetacular. Já pensou? Que negócio? Essas expressões usadas para nos dizer o quão simples João era. João vivia pelo deserto. Tinha jeito dele fazer assim, comidas elaboradas, até mesmo que naquele tempo era tudo tão mais difícil. Mas ele se veste de uma maneira muito simples, ele come uma comida muito simples por uma razão muito clara. João não queria que nada atrapalhasse a sua missão. Nós vamos ver isso. Ele está disposto a abrir mão de boas roupas, de boa comida, porque ele só quer
cumprir a mensagem que Deus lhe dera para transmitir. A sua mensagem era tão importante que ele não queria que nada, absolutamente nada, o atrapalhasse na proclamação desta mensagem. João era um clássico braço direito do ministério de Jesus. João Batista não se encaixava no padrão da cultura em que ele vivia. Ele era heterodoxo, ou seja, diferente do padrão comum. Ele era radical, nós vamos ver isso na mensagem dele. Ele era muito bruto, mas ele era também muito corajoso. Vamos ver como é que era a mensagem de João Batista? O primeiro conteúdo que a gente tinha na mensagem de João Batista é o quê? O arrependimento. Pode ler comigo o versículo 2, vamos juntos? Ele dizia, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Esse é o primeiro conteúdo da mensagem de João Batista. Arrependam-se. E é muito interessante a gente pensar, irmãos, que João Batista vem depois de 400 anos de silêncio de Deus, o que é chamado na teologia de período interbíblico, entre Malaquias e o começo desse ministério. Nós temos aí 400 anos do que é chamado de um profundo silêncio de Deus. Não há revelação de Deus. E João Batista se levanta como esse primeiro. E é interessante que João Batista poderia dizer, ei pessoal, depois de 400 anos de profundo silêncio de Deus, Deus agora chama vocês para vocês desfrutarem das bênçãos de Deus. Ele diz, não, a primeira mensagem que Deus tem a vocês é arrependam-se. Aliás, esta é a principal mensagem do Evangelho de Jesus Cristo em toda a história. O chamado primário de Deus, presta atenção nisso, não é para que a gente desfrute de suas bênçãos. O chamado primário de Deus é para que a gente se arrependa. Para que a gente olhe para dentro de nós e vejamos quão pecadores nós somos, quão miseráveis nós somos, e o quanto dependemos da graça de Deus. É claro que Deus nos abençoa, é claro que Deus derrama sobre nós coisas grandiosas, mas é muito triste ver uma geração que só corre atrás de Deus por causa da bênção. E como consequência, quando perde a bênção, se esquece de Deus. Interessantíssimo, o abençoado está desempregado, ele vai na cela, ele vai no culto de oração, ele vai na vigília, ele vai no monte, ele vai não sei aonde. Ele começa a trabalhar, o que ele faz? Ele some. Mas ele some não é porque ele está trabalhando. Ele some porque agora ele tem outras prioridades. Se ele estivesse trabalhando, estava ótimo. Mas ele está em casa. Sabe por quê? Porque o que importa é a bênção, e depois que a bênção é alcançada, o Deus da bênção não importa mais. João Batista aparece e diz, olha, sabe o que Deus tem a dizer para vocês, depois de 400 anos que Ele não fala nada? Arrependam-se, arrependam-se. A mensagem era simples, mas ela era firme, era um chamado ao arrependimento. Mas não qualquer arrependimento, mas um arrependimento prático. No versículo 8 ele diz assim, deem fruto que mostre o arrependimento. Ele vai nos ensinar que o verdadeiro arrependimento, ele vem acompanhado de fruto de arrependimento. Mas muitas vezes nós achamos que arrependimento é chorar, que arrependimento é sentir um negócio diferente, que arrependimento é eu ir no acampamento de carnaval e aí eu choro. Isso pode até fazer parte do arrependimento, mas o que frutifica um arrependimento é dar fruto que mostra que você se arrependeu. Então João Batista diz, e a sua primeira mensagem é sobre arrependimento, ele diz, olha, deem um arrependimento prático, deixe as pessoas verem que você se arrependeu mesmo, deem fruto que mostra o arrependimento. Mas sabe uma outra coisa interessante sobre a mensagem de João Batista? É que o conteúdo da sua mensagem ofendia os religiosos. Olha o versículo 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes,
Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? É interessante que João Batista estava lá e ele batizava pessoas, e quem não se batizava, ele pregava também, e ele pregava, olha lá, muitas vezes até chamando aqueles religiosos de raça de víboras. Já pensou? O homem era bruto. Sua mensagem ofendia os religiosos. A mensagem de João Batista tinha um outro conteúdo, ela era uma mensagem pesada. Olha o que ele vai dizer no versículo 10. Você pode ler junto comigo? Vamos juntos? O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Versículo 11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Sua mensagem era uma mensagem pesada. E aqui, irmãos, nós precisamos entender o que é que João Batista está dizendo, porque no nosso meio tem uma confusão muito grande com a palavra fogo, uma confusão terrível. Nós não entendemos muitas vezes qual é a ideia desse batismo com fogo. Tem gente que vai dizer que esse batismo com fogo é alguma coisa do tipo que vai evidenciar que os seus dons e que você realmente está cheio do Espírito Santo de Deus e você está queimando. É um grande erro de leitura desse texto. Quando nós voltamos no versículo 10, vamos acompanhar o que João está nos dizendo. Se você quiser ler outro texto na sua casa, Lucas 12, 49 a 53, a gente também tem um esclarecimento do que é esse batismo com fogo. Eu só estou abrindo esse parênteses porque há muita confusão no meio cristão sobre o que é esse batismo com fogo. Olha só, ele começa dizendo no versículo 10 que o machado já está aonde, irmãos? Posto aonde? À raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto, o que é que ela vai ser? Lançada e o que mais? Cortada, né? Na verdade ela será cortada, depois lançada ao fogo. Árvore aqui, se você ler no Antigo Testamento, você tem várias referências do povo de Israel como árvores. Então ali está falando de Israel e está falando das pessoas. João Batista está dizendo, olha, depois de mim vem alguém que é como essa espécie de alguém que está com um machado. Esse machado ele já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Preste atenção, já apareceu a palavra fogo. Versículo 11. Eu os batizo com água para quê? Para arrependimento. Eu estou aqui no deserto e eu estou dizendo a vocês, arrependam-se. E quando vocês se arrependem, eu batizo vocês. Mas depois de mim vem alguém mais o quê? Poderoso. Ou seja, alguém que é capaz de fazer além desse batismo que eu faço, que é só para arrependimento. Mas depois está mais poderoso do que eu. Tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui nós temos pelo menos quantos batismos aqui? 2. Batizará com o Espírito Santo e com fogo. Beleza até aqui? Versículo 2 ele vai dizer, ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro. Lembra da ideia de joio e trigo? Lembra disso? Então ele junta o seu trigo no celeiro, mas o que ele faz com a palha? Queimará com o quê? Com um fogo que nunca se apaga. O que é que João está dizendo? Que batismo com fogo é uma coisa de julgamento. Depois de mim vem alguém que batiza com o Espírito Santo, que nós acreditamos que é na conversão, e ele batiza também com fogo. Por quê? Porque ele é como se Jesus queimasse tudo aquilo que é palha.
É como se ele queimasse toda a árvore que foi cortada porque ela não deu bom fruto. Então o batismo com fogo, entenda isso, por favor, na Bíblia Sagrada é um batismo que fala de condenação. E aí eu vejo uma turma cantando, Senhor, batiza a gente com fogo, batiza. Eu acho que eles não entendem o que eles estão cantando. Porque o batismo com fogo é um batismo de condenação. Depois de mim vem alguém que vem para separar. E aquilo que não deu fruto, ele queima com o fogo que não se acaba. Mas aqueles que se arrependem têm o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Então esta é a mensagem de João Batista. Fogo na Bíblia, irmão, só deve ser visto e bem visto e cantado por nós como igreja quando é algo do tipo assim que refina o ouro. Dá para entender isso? Porque o fogo ele tem essa propriedade, né, de tirar ali aquilo que é mais especial e bom de algumas coisas. Então, quando nós cantamos nesse sentido, tudo bem. Agora, quando nós cantamos que o Senhor nos batize com fogo, nós estamos falando de um batismo de condenação. E esta é a mensagem de João. Eu estou batizando vocês com água para arrependimento, mas vem alguém que é mais poderoso do que eu. Por isso a mensagem de João é uma mensagem dura. E é muito interessante que, apesar da sua mensagem forte, o que acontecia com o ministério de João Batista? A ele vinha gente de onde, irmãos? De Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do mundo. Que interessante. João Batista não barateou o evangelho para ele se tornar popular. João Batista não trocou a sua vocação de pregador para que aquele ajuntamento que ele tinha ali, as pessoas achassem que ele era alguém muito legal. Mas parece que quanto mais ele pregava o evangelho de verdade, mais gente tinha sede, mais gente queria ouvir, e mais o ministério de João Batista crescia. As pessoas vinham a ele. E nós, irmãos, eu tenho uma certeza, João Batista não seria bem visto em nossa geração, onde o evangelho está sendo trocado por 10 passos para ser feliz. Em que os pastores estão abandonando a Bíblia para pregar empreendedorismo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com a igreja brasileira. Parece mais encontro de coach do que culto. 10 passos para a vitória, 10 passos. É a Bíblia, é o Evangelho. Quanto mais João pregava o Evangelho, mais as pessoas eram convencidas de que o Messias estava vindo. Versículo 6 nos diz que as pessoas vinham confessando os seus pecados e elas eram batizadas por ele no Rio Jordão. Quanto mais ele pregava, mais as pessoas eram batizadas. Outra coisa interessante do conteúdo da mensagem de João é que João Batista, ele morreu pelo que ele acreditava. Você sabia dessa história? Marcos capítulo 6, a partir do versículo 17. Olha só como é que João Batista morre, hein? Se você não sabia, preste muita atenção. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem quem, irmãos? João, que aqui é João Batista, né? O amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, o seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Olha como João acreditava na mensagem que ele tinha. Ele chegou para o Herodes, para a mais alta autoridade do seu tempo, e dizia: rapaz, você está em pecado porque você está com a mulher do seu irmão. E assim, Herodias fazia o quê? Odiava e queria matá-lo. Cuidado com o ódio, cuidado. Mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo, mesmo assim, ele gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e as principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. Olha que negócio
armado. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que você me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Olha o que um homem, hein, encantado por uma mulher é capaz de fazer. Pede o que você quiser, eu te dou. Se você quiser metade do meu reino, e eu disser que eu vou te dar metade do meu reino, você pode ter uma certeza que eu te dou. Bom, talvez a maioria de nós pediria metade do reino. Sim ou não? Esquece que você é crente, você tem consciência de Deus, imagina que você é a mocinha lá que está dançando. E aí você pode pedir alguma coisa. E ele disse: você pode pedir metade do meu reino. Num contexto onde as pessoas são extremamente pobres. É coisa boa ou não é? Mas lá atrás dizia que a mãe dessa moça tinha uma coisa contra João. O que ela tinha no seu coração contra João? Ódio. E quando a gente está com ódio, a gente não sabe avaliar nada. Você sabe disso, né? A gente bate porta, a gente grita, a gente faz o que tiver que fazer, porque aqui dentro está com ódio. E então ela saiu e disse à sua mãe: o que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu a mãe dela. A mocinha sai de lá, não sabe o que pedir, diz assim: mamãe, me dá um conselho. A senhora que é tão sábia, a senhora que sabe tanto das coisas, a senhora que me ensinou a viver, o que eu peço? E ela tinha ódio de João, ela diz assim: pede a cabeça do João. Já pensou, irmão? De vez em quando a gente vê no jornal, a gente fica escandalizado, né? A gente foi esquartejado, a gente diz assim: gente, como é que pode? Isso já acontecia desde muito tempo. Olha lá, imediatamente a jovem apressou-se, a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com um pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. Já pensou? Isso que está pior que aquele jornal da Record, das 5 horas da tarde. Eu quero no prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. E o homem foi decapitado. O homem decapitou João na prisão. E trouxe a sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Que bela morte, hein? João, o homem que acreditava no que pregava, um homem que obedecia a Deus, morre com a sua cabeça num prato. Mas o que eu quero destacar para você é o quanto que João era firme no que ele acreditava. Ele dizia: eu morro, mas eu não deixo de dizer o que Deus quer que vocês façam. Eu morro, mas eu não relativizo aquilo que é pecado. O que é pecado é pecado. E por último, eu quero te falar sobre a principal característica de João Batista, e é o grande foco da minha mensagem, que a grande característica de João Batista era a humildade. O chamado de sua vida, em suas palavras, era que no final ele se tornasse irrelevante, ele desaparecesse de cena. A definição de Deus para o sucesso da vida de João era que ele se tornasse desnecessário. O maior objetivo de João era que ele fosse desnecessário. O maior objetivo de João é que ele agradasse ao Senhor. Olha o que ele vai dizer em João 3, 28 a 30. O outro João vai dizer: vocês mesmos são testemunhas de que eu disse o quê? Eu não sou o Cristo, mas eu sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo, e que o atende, o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. E esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista, cheio de seguidores, João Batista, no auge do seu ministério, batizando gente adoidada, ele diz: ei pessoal, não olhem para mim, o evangelho não é sobre mim, o evangelho é sobre aquele que vem depois de mim, aquele que eu não sou digno de carregar as suas sandálias.
Eu não consigo me colocar nem numa situação de escravos. Os escravos carregavam as sandálias, eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele é muito maior do que eu. Muito, mas João, você batiza muita gente, o seu ministério é muito bonito. Quando você se reúne com o pessoal, aqui lota. Ei, não é sobre mim. O evangelho é sobre aquele que vem depois de mim. Pelos padrões do mundo, João foi desde o início um fracassado. João Batista não tinha ambições pessoais. Ele se rendeu a um mestre mais novo, usou a sua própria plataforma para promover outra pessoa, abriu mão de sua glória pessoal, diminuiu e foi para o fundo do palco. Ele não buscou honra, ele não buscou glória. Como o ministério de João Batista é lindo, com muita gente o seguindo, e ele batizando muita gente, ele dizendo: pessoal, olha para aquele que vem depois de mim, olha para aquele que vem depois de mim. É muito interessante, irmãos, a gente pensar, e aqui entra a nossa reflexão sobre a igreja imperfeita. Presta atenção, nós somos o povo que não arrogamos sobre a atuação da igreja. Nós não estamos aqui como igreja para dizer o quanto a gente é generoso, o quanto a gente é bonzinho, o quanto a gente é solidário. A gente está aqui para dizer que existe alguém muito maior do que nós. A gente está aqui dizendo, a gente está tentando amar, a gente está tentando fazer uma coisa diferente, mas não olhem para nós, olhem para aquele que está acima de nós, que é Jesus Cristo. Acima de nós vem alguém que nós não somos dignos nem de carregar as suas sandálias. E muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Nós usamos as ações da igreja para promover a própria igreja, no sentido de que nós queremos que a igreja seja maior do que Jesus. Pegamos glória. E eu me lembrei de uma história da teia de Charlotte. Já escutaram essa história? Alguém já escutou? Já leu esse livro? Alguém? Essa história depois virou um livro aqui no Brasil, chamado A Menina e o Porquinho. Você vê como é que a tradução no Brasil ela é boa, né? Virou A Menina e o Porquinho. E a história é muito interessante, porque a Charlotte é uma aranha que vive no estábulo. E nesse estábulo chega lá um porquinho, que ele é chamado de Uber. Se a minha pronúncia não estiver errada, mas vamos chamar ele de porquinho, tá bom? Que eu não sou bom de inglês, não. Então chegou lá um porquinho. E aí quando o porquinho chegou lá, o pessoal começou a tirar onda com a cara dele. Ei, rapaz, você vai virar bacon. Você está magrinho agora, pequenininho, mas na hora que você ficar maiorzinho, gordinho, eles vão matar você porque você dá bacon. E bacon, irmãos, é um negócio espetacular, não é? E se você ia ficar com dó do porquinho lá não, que lá na sua casa, no bacon lá, você é violento no negócio. E aí, ele começa a ficar muito triste. E aí a aranha diz para ele assim: rapaz, fica tranquilo, porque eu vou te salvar. Eu vou dar um jeito de te ajudar. E aí, aquela aranha tem uma bela ideia. Ela começou a escrever coisas com a sua teia, para o pessoal achar que era o porquinho. Então o dono chegava lá, tinha alguma coisa escrita com a teia da aranha, e ele dizia assim: esse porco é sensacional. Que porco diferenciado. Porque o dono achava que o porco ia lá, pegava as teias da aranha e escrevia alguma coisa. Ô, irmão, é história, viu? Fica me olhando, não, mas que história? Não, é história. Você fica vendo coisa pior lá na Netflix, os negócios sem pé, o cara toma 10 tiros e não morre. Então, presta atenção na minha história. Aí ele escrevia, a aranha vinha com a teia, escrevia alguma coisa, e o pessoal começou a achar que era o porquinho. Que porquinho inteligente. Ele escreve. E aí o porquinho começou a ficar muito famoso. Começou a ter imprensa, começou todo mundo ir lá para ver. E aí no último capítulo desse livro, ele tem um título muito interessante, que é chamado de O Momento do Triunfo. E qual é o momento do triunfo? É que a Charlotte, que é a aranha, está lá dentro, lá do estábulo, morrendo, mas ela escuta os aplausos para o porquinho lá fora. E ela se sente imensamente grata, porque a sua vida serviu para que outra pessoa vivesse e ela brilhasse. Quando a gente pensa na história da igreja, é exatamente isso. Uma igreja humilde é uma igreja que dá passos para trás e diz: Jesus, nós morremos para que o Senhor brilhe. Os aplausos não são nossos.
eles são do Senhor. A glória não é nossa, ela é do Senhor. O que a gente faz de solidariedade não diz respeito a nós, diz respeito ao Senhor, é graça, é bondade, é sopro do teu Espírito. Então nós somos esse povo que está dizendo o tempo todo, Jesus, brilhe. Uma igreja imperfeita, sabe que nada faz por si mesma, é tudo sobre e por causa dele, nós diminuímos para que ele cresça. Nós somos como João Batista, dizemos, ei, não tem a ver com a gente. Mas vocês batizam muita gente? Não tem a ver com a gente. Tem a ver com aquele que vem e é muito mais poderoso, é muito mais gracioso, é muito mais bondoso. Quando a gente olha para João Batista, a gente tem uma plena convicção, ele não apareceria na lista da Forbes, sem perigo. João Batista não estaria entre os homens mais destacados. Você ia odiar se a sua filha se casasse com João Batista. Homem bruto. Os papais estão sentados, não estão? Você ia odiar se o seu filho fosse João Batista. Porque muitas vezes, irmãos, a gente diz que entrega os filhos para Deus, mas desde pequenininho a gente diz para eles assim, filhão, você vai ser médico, né? Tem gente que o menino tem 1 ano de idade e já chama ele de doutor. Eu entreguei para Deus, mas ele precisa arrumar um negócio que vai dar dinheiro para ele. O João Batista, ele não é um tipo de gente bem-sucedida. Não mesmo. Mas quando Jesus olhou para ele, Jesus disse assim, entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Quem é os caras da Forbes? Viu como é que a relação de João Batista e Jesus é tão legal? Entre os nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João. Eu e você ficamos para trás, viu? Você acha que você é o bambambam diante de Deus? O João... Porque o João viveu dizendo, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Não sou eu, é Jesus, é graça de Jesus. Por isso, meus irmãos, eu oro para que Deus faça de nós essa igreja, que é uma igreja humilde. Uma igreja onde ninguém quer aparecer mais do que Jesus, nem eu que sou pastor. Uma igreja onde tudo que a gente fizer, a gente diga para as pessoas, ei, acima de nós tem alguém muito melhor. Acima de nós tem alguém muito maior. Nós não somos dignos nem de carregar suas sandálias. Nós vamos terminar nessa noite cantando uma oração que diz, Senhor, seja o centro. Senhor, seja tudo no meu coração, aqui e eternamente. E eu queria que você fizesse essa oração nessa noite, de dizer, Senhor, a minha vida é sua. Meus filhos são seus. Irmão, entrega o seu filho para Deus, mas entrega de verdade. Porque a gente diz que os nossos filhos são de Deus, mas se eles falarem para a gente que eles vão ser professores, a gente diz assim, professor, meu filho, professor ganha tão mal, é abençoado, mas se não tiver o professor, nós vamos parar a sociedade, né? A gente não está aqui por causa de dinheiro, a gente está aqui por causa de propósito. Entende que tem uma diferença? Propósito. O João Batista, ele não tinha dinheiro, mas ele tinha propósito. O João Batista não tinha a casa dos seus sonhos, mas ele morreu pelo que ele acreditava. Então permita que o seu filho cumpra a vocação dele no mundo. Sua vez já foi, sossega. Deixa o menino agora. Você não sabe que Deus está plantando no coração dele, dela. A vida é mais do que dinheiro. Ou a gente não acredita mais nisso? A gente acredita ou não? Então por que todo mundo tem que ser médico? Por que todo mundo tem que trabalhar num grande escritório de advocacia? Não pode mais ganhar para a sua sobrevivência e cumprir sua vocação? Por isso eu queria que a gente terminasse orando hoje e você fizesse dessa oração assim, Senhor, eu me humilho nessa noite, eu te peço que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja tudo no meu coração. E oro para que a nossa igreja seja essa igreja que diga, Jesus brilhe, Jesus vai na frente. É sobre o Senhor, a glória é tua, o louvor é teu.